Você sabia que aquela história que a gente já conversou algumas vezes, vocês devem escutar por aí, sobre cortar ou não o cafezinho, tá muito ligado com a sua mentalidade, com o tipo de mentalidade que você tem em relação ao dinheiro? Na verdade, tudo que a gente faz em relação ao dinheiro está muito relacionado com o tipo de mentalidade que a gente tem. Muitas vezes a gente nem sabe qual é, nem sabe por quê, mas tem algo no nosso subconsciente que acaba levando a gente a agir de determinadas formas, né? A escolher determinadas, né? Fazer determinadas escolhas, decisões, enfim. E tudo isso está muito ligado com a nossa mentalidade, né? Com a nossa mentalidade financeira. E isso, a mentalidade, está muito ligada também com o que a gente tem no nosso subconsciente que veio da nossa infância, né? De tudo que a gente viveu, né? Quando era menor, na nossa família, como era a relação do dinheiro, o que a gente conviveu, o que a gente escutou, né? A gente acaba formando alguma opinião aí que às vezes nem é nossa opinião, na verdade, né? É fruto de tudo isso que a gente viveu, de tudo que a gente viu, né? Dos nossos pais ou de pessoas bem próximas a nós. Então isso influencia demais nas nossas decisões e na forma como a gente encara o dinheiro, inclusive. E até ter esse discernimento de saber, né? Tudo isso e saber fazer essa separação é muito importante, porque quando a gente começa nesse processo da organização e do planejamento, uma das coisas que a gente fala muito é sobre a mudança, né? A mudança de postura. Mas essa mudança de postura, de ação, exige demais da gente o que está dentro da nossa cabeça, porque senão a gente não vai conseguir mudar efetivamente se o que está dentro de nós não mudou, né? Porque vai chegar uma hora que o que está dentro de nós vai prevalecer. Muitas dessas decisões, quando é ligada ao dinheiro, elas são decisões que a gente nem percebe que está tomando, às vezes, inclusive, ou toma e não sabe. Se for analisar realmente, vem de algo que você nem sabe explicar. Então, assim, quando a gente começa a falar aí de mentalidade, a gente sabe a influência que o que a gente viveu traz para as nossas vidas e que é necessário uma reflexão, né? É necessário você separar o que foi a vida que você viu de outras pessoas, né? Por mais que essas pessoas possam ser seus pais, né? Pessoas próximas a nós, mas não é a sua vida, né? É a vida de outra pessoa, de outras duas pessoas que lidavam de uma forma. E você não necessariamente precisa lidar nem igual, nem diferente, né? Às vezes é um pouco diferente, mas não é totalmente diferente, às vezes é totalmente diferente, mas assim, tudo vai depender de como você vai fazer isso. O que a gente precisa nesse processo é fazer uma autorreflexão e saber o que você realmente pensa, o que você realmente acredita, e aí sim começar a mudar, né? Mudar a postura, mudar a forma de agir. A mudança é necessária, né? Porque a gente sabe que como a gente pensa, né? Essa mentalidade influencia a nossa prática e, né? As nossas ações, né? Então a história do cafezinho que a gente conversou, já conversou em outra oportunidade, ela vai um pouco em encontro a isso, né? Por que pessoas enxergam de formas diferentes esse cafezinho, né? Como que os mais variados tipos de mentalidade reagem a isso. E quando a gente fala de mentalidade, uma coisa que é muito importante vocês saberem sobre mentalidade, que a mentalidade financeira não está ligada efetivamente ao valor em dinheiro, né, que você tem guardado, ou seja, não está ligado efetivamente a isso, né? Existem pessoas que têm dinheiro, mas não têm uma mentalidade financeira rica, que a gente diz. E tem pessoas que às vezes não têm tanta condição, não tem tanto dinheiro, às vezes, mas tem uma mentalidade financeira rica.
né? Então ela age, a postura dela, a forma como ela lida com as situações mostra que ela tem uma mentalidade financeira rica, né? E ela está caminhando para essa riqueza. É quando você avalia aí no seu grupo de pessoas que você convive e vê como as mais diversas pessoas agem diferente, né? Dentro do seu ciclo de amizade, familiar, muitas vezes você vê muitas relações em relação ao dinheiro, muita coisa diferente um do outro, né? É tudo como é a forma de cada um lidar com isso. E quando a gente vira adulto, por que é importante, né, a gente cuidar, né, e criar a nossa própria, para a gente poder administrar esse nosso dinheiro, né? E aí quando você se casa, você ainda vai ter que ter a mentalidade financeira do outro, então é outro processo também, né, que é juntar duas mentalidades que podem ser diferentes também. E aí tem as influências que esse outro teve durante a infância. Então realmente é um trabalho, né? Quando a gente se junta com mais uma pessoa para lidar com um dinheiro único, mistura tudo isso, né? Mistura a forma que a gente pensa, a forma que a outra pessoa pensa. E por isso é importante construir uma junto, né? É importante que vocês construam uma nova, uma de vocês. E claro, pegar o que vocês viveram, né, o que cada um tem de experiência passada, de lembranças passadas, e fazer um aprendizado daquilo, né, o que foi bom de repente para repetir e o que não foi tão bom para não cometer os mesmos erros. Então, pensar um pouquinho no lado da mentalidade é importante por isso, né? E quando a gente fala daquele cafezinho, eu trouxe até um exemplo aqui de como cada mentalidade agiria, né, na sua opinião sobre esse café. Então, assim, nós temos 3 tipos de mentalidade. Então, a mentalidade financeira pobre, que a gente diz, a mentalidade financeira da classe média e a mentalidade financeira rica. Mais uma vez, repetindo que a mentalidade financeira não está vinculada ao ganho financeiro da pessoa, né? Então não está vinculado ao tipo de dinheiro que ela tem, né? Às vezes pessoas que não têm tanto dinheiro, mas já têm uma mentalidade financeira rica, porque elas mostram nas suas atitudes e ações esse pensamento, né? Significando aí que essa pessoa tem muita mais possibilidades, inclusive até de querer buscar mais ganhos, claro, para ter uma riqueza, mas o pensamento dela já é virado para isso. Quando você, para ilustrar, quando a gente pega pessoas que às vezes não têm grandes salários, né, grandes receitas, mas dentro da sua realidade consegue fazer muita coisa com dinheiro, né? Consegue ter as coisas, consegue, por exemplo, viajar, consegue ter as coisas dentro de uma realidade às vezes enxuta. E pessoas parecidas com ela, né, financeiramente falando, né, de receita, não conseguem fazer o mesmo. Da mesma forma, para o outro lado, quando você pega pessoas de mentalidade financeira rica, né, ou pobre, né, do outro lado seria agora a financeira pobre. São pessoas que podem ter dinheiro, mas não sabem administrar isso e às vezes perde esse dinheiro, né? Então, embora tenha já uma quantidade de dinheiro, poderia ter mais se tivesse uma mentalidade financeira rica, ou eles pedem até por ter uma mentalidade financeira pobre, né? E comparado com uma pessoa com a mesma quantidade, vamos assim dizer, de dinheiro, eles não são parecidos, né? Porque a forma como ele age é diferente. Então, por exemplo, entra aí para ilustrar por que muita gente que ganha dinheiro fácil, no sentido, assim, ganha no sorteio, ganha na loteria, esse dinheiro rápido que chega até ele vai embora com a mesma rapidez. E aí a mentalidade aparece um pouco, né? O tipo de mentalidade dessa pessoa. Porque se a pessoa tiver uma mentalidade financeira rica, provavelmente se ela ganha um dinheiro de uma forma inesperada, né, de um sorteio, de uma loteria, alguma coisa do tipo, ela vai lidar com o dinheiro de uma outra forma. E quando é a pessoa da mentalidade financeira pobre, são aquelas pessoas que
normalmente perdem esse dinheiro muito rapidamente, né? É a história de por que tem gente que ganha na loteria e perde tudo, né? Às vezes a gente olha para um prêmio da loteria e fala, nossa, mas é tanto dinheiro, e tem gente que perde, né? Quantas vezes a gente já não viu notícias, reportagens sobre esse assunto, né? E por quê? Porque é a mentalidade que tá nela, né? É a mentalidade ali de não ter o dinheiro, de não saber lidar, ou são as crenças que ela traz que faz essa mentalidade dela. Então aquelas crenças limitantes acabam prejudicando, né? Prejudicando as ações. Então assim, esses 3 tipos de mentalidade que a gente vai aparecer, né? E a mentalidade média, que seria da classe média, ele é uma mentalidade que busca muito mais o conforto, né? Então são um tipo de pessoas que buscam esse conforto, que é um conforto, e aí param e focam muito nisso. Então assim, são diferentes tipos de pensamento e isso leva a essas ações. Então assim, às vezes é o momento, né? É hora de fazer uma autorreflexão, inclusive para achar em qual desses você está, né? E o ideal, né, o que a gente busca aí, é esse caminho aí da mentalidade financeira rica, porque vai trazer o caminho da riqueza, né, que esse caminho da riqueza pra gente é buscar a tranquilidade, né? Então assim, não necessariamente, às vezes tem gente que essa riqueza é o que é rico para você, né? Riqueza, o dinheiro aí do que é rico para você. Então é importante que a gente busque esse caminho. E lá na história do cafezinho, se a gente fosse pensar o que essas mentalidades pensariam, quando a gente fala da mentalidade pobre, ele não vai ver tanto valor naquilo, né, naquela economia. É a história de que é só mais R$1, é só mais não sei quanto. No café aqui, né, a gente fez um café de R$6, embora possa achar o valor em si R$6 muito alto para um café, né? Mas é aquele pensamento de que é só mais isso, né? Vou pagar mais 50 centavos, vou pagar mais R$2, o plano subiu mais R$5, mas é só R$5 e vai ter tudo isso de benefício, mas aqueles benefícios que a gente não usa. Então assim, é esse pensamento, né? O pensamento ali do diário, ali, daquele momento, do que aquele valor representa. Quando a gente já fala da pessoa da mentalidade de classe média, ela já consegue transformar isso no que aquilo impacta no orçamento do mês, né? Ela trabalha muito mais com o mês e consegue visualizar aquilo dentro do mês. Então, naquele nosso exemplo do cafezinho, um cafezinho de R$6, se você tomar todo dia, 30 dias, dá R$180. Aí ela vai dizer, mas é R$180, será que corta, será que não corta? O que isso representa nesse orçamento? Às vezes não corta porque isso não pesa tanto naquele orçamento, né? Então ela pensa muito no mês, né? O que isso representa dentro do mês dela e não quanto isso representa em um amplo, né? Em valores maiores. Já quando a gente fala da pessoa da mentalidade financeira rica, o pensamento dela nunca está ligado ao que ela vai economizar naquele dia ou naquele mês, né? A gente sempre pensa maior, a gente pensa 1 ano, a gente pensa 10 anos, né? Então, o pensamento é diferente. Aquela economia de R$5, de repente, por mês, se transforma, na verdade, em 60, né, por ano. E quanto isso não é 10 anos, né, R$600. Então é desse jeito que ela pensa. Um cafezinho, eu até fiz a conta aqui, um cafezinho é mais de R$2.000 por ano, né, esses 180 vezes 12. Então a pessoa da mentalidade financeira rica, ela vai pensar o quê? Se esse gasto, né, aí já entra a história de que quer cortar. Esse gasto vai representar uma economia de mais de R$2.000 se eu investir, se eu fazer isso, se eu fazer aquilo. Em 10 anos, quanto isso não representa? Então, a cabeça da pessoa é muito mais a longo prazo, né? Porque o caminho da riqueza e da tranquilidade a gente vai conquistar aí durante anos, né? A gente vai trabalhar e vai conquistando. Então, a gente tem que fazer ações hoje
para conseguir trilhar esse caminho da riqueza que leva a gente à tranquilidade, né, que a gente vem falando. Então, a forma como você vê esses tipos de ação mostra muito como é o tipo de mentalidade, né? Mostra como é a sua relação com o dinheiro. Então, por isso que é importante você se conhecer, ver qual é a sua relação com o dinheiro, o que são coisas que você acredita em relação ao dinheiro, que você não deveria, né? Deveria mudar o seu pensamento. Tem gente que tem vergonha de falar sobre dinheiro, né? Tem várias crenças aí, né? Pessoas que acham que dinheiro não traz felicidade, que são coisas diferentes. Tem gente que acha que quem tem dinheiro fez coisa errada, né? Então, assim, quanta gente honesta aí tem dinheiro, né? Pode ter dinheiro, pode fazer investimento, né? Não dá pra gente colocar todo mundo na mesma coisa, né? No mesmo patamar aí, na mesma. Então, assim, a gente tem que ter cuidado quais são esses pensamentos que a gente tem. Tem gente que acha que ter dinheiro vai atrair gente que não interessa, gente interesseira. Então, assim, o que é que você pensa sobre o dinheiro? E transforme isso que você pensa em frases positivas para você, né? Porque se você continuar acreditando nisso, isso está indicando o tipo de mentalidade que você está tendo, né? E isso é algo que esse tipo de mentalidade no subconsciente da gente age, né? Quando a gente está lá na loja, na promoção, vendo alguma coisa, é quando a gente decide muitas vezes comprar e não comprar, né? Além de todo o processo de organização, de planejamento que a gente faz, e você vai, claro, tá com um objetivo definido, claro que isso ajuda e muito, mas a gente sempre dá desculpa pra gente quando a gente quer alguma coisa, né? A gente acaba colocando justificativas e mostrando justificativas para nós mesmos quando a gente às vezes quer alguma coisa e não entende por quê. É o subconsciente agindo, né? Ah, não, eu quero comprar por isso, porque eu preciso, porque eu mereço, por aquilo, enfim, a gente acha a desculpa que a gente quer. Então é essa mentalidade que a gente tem que verificar, né? Ver como é essa mentalidade. A pessoa aí da mentalidade financeira rica, como eu disse, ela caminha buscando a riqueza, essa tranquilidade, né? A riqueza que levará a essa tranquilidade que a gente tanto diz. Ela tem aqueles objetivos bem claros, o que, claro, lhe ajuda, né? O processo aí está muito mais organizado. Ela sabe quais são os objetivos, quais são as metas, ela realiza esse processo, e isso ajuda e motiva a realizar o processo. Mas é uma transformação que acontece, né? Ela vai agir conforme os planos e tem claras decisões em relação a fazer um gasto, mesmo não essencial, mas quando ela faz consciente do que aquilo representa dentro tanto do orçamento dela quanto do bem-estar que a gente disse, né? Isso às vezes pode não ser necessário. O café pode não ser necessário por si só, mas isso pode representar algo muito maior e aí sim vale a pena. Mas essas pessoas têm isso claro na cabeça dela. É fácil para elas fazerem esse tipo de escolha e decidir o que fazer e o que não fazer, né? Então, assim, a mentalidade vai acabar agindo, né? A mentalidade é o que faz a gente agir, né? A gente às vezes não sabe que é ela que está aí lidando, e essa mentalidade, na verdade, que vem, como eu disse, de tudo que a gente já viveu. Então, às vezes, é bem importante esse processo de avaliar o que você traz do passado para a sua vida de hoje, né? O que você faz financeiramente falando, o que você viu fazerem, né? Alguém da família próximo fazia e você faz igual, ou se você faz completamente diferente, bem o oposto. Por que é o oposto? Provavelmente porque aconteceu alguma coisa. Quais são as lembranças que você tem em relação ao dinheiro? Quais são os traumas que você tem em relação ao dinheiro da infância, né? Às vezes algumas pessoas têm aquela história de quando eu era criança eu sempre quis determinada coisa, né? Um brinquedo, uma bicicleta,
e eu não tive, né? E aí quando ela vira adulto, aquilo lá se torna algo importante para ela, importante para ela dar às vezes para um filho, e aquele valor daquele produto às vezes para ela acaba sendo até muito menor, né? Porque aquilo representa muito para ela. E por que tudo isso, né? Tudo isso vem da infância, né? Então a gente age muito dessas lembranças do que a gente teve, do que a gente não teve. Então assim, quando a gente pensar e quando a gente estiver diante, né, de todas as situações, nesse processo de organizar, de planejar, de arrumar a sua vida financeira, pensando em buscar tranquilidade, a gente precisa passar pela mentalidade, precisa entender o que a nossa cabeça, como a nossa cabeça trabalha em relação a isso, porque é ela que vai acabar levando a tudo, né? Então a gente precisa muitas vezes mudar o nosso jeito de encarar as coisas, para que as coisas também caminhem da forma como a gente planejou, né? Porque você pode sentar, planejar, fazer os objetivos, fazer a meta, colocar a imagem, motivar, tá lá, lembro daquilo que eu quero chegar, mas às vezes não sabe porque efetivamente você não está conseguindo colocar em prática. É porque muitas vezes você mesmo tá, né, te sabotando por conta do que tá na tua cabeça. Então, assim, essa conversa sobre o que o café representa vem para mostrar isso, né? Vem para mostrar também como a mentalidade sua pode agir a favor ou não, né, dessa compra. Espero que tenha gostado e até a próxima.